Já pensou se você tivesse uma bola de cristal e pudesse prever o futuro da sua empresa? Como vai estar a demanda do mercado, a precificação dos seus concorrentes e quais serão as principais oportunidades e riscos no seu negócio? Seria incrível, né? Mas infelizmente isso ainda não existe. Porém, existem ferramentas de planejamento e análise tão boas que podem te dar muitas dessas informações e projeções do futuro. E uma delas eu vou ensinar para você hoje, que é a matriz SWOT, ou como a gente chama aqui no Brasil, matriz fofa. Vem comigo! Quando precisamos tomar uma decisão importante na nossa vida pessoal, é comum que a gente pense sobre os nossos interesses e objetivos, que a gente avalie a situação atual da nossa vida, e reúna informações sobre as possibilidades de uma determinada escolha e liste também os prós e os contras para, ao final, tomar uma decisão. Dessa forma, é possível que a gente faça uma escolha com mais chance de acerto, certo? Se você já costuma fazer dessa forma nas suas decisões pessoais, então saiba que você já adota a lógica da análise fofa. A diferença é que com a matriz fofa, a análise é feita sobre um ambiente de negócios e existe todo um método por trás que ajuda a gente a organizar as ideias. A análise SWOT, ou traduzindo para o português fofa, é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada na gestão de projetos para analisar cenários e embasar a tomada de decisões. Ela proporciona um diagnóstico completo da situação da própria empresa e dos ambientes que estão à sua volta, de maneira a ajudar a que você corra menos riscos e aproveite as oportunidades. Faz parte também do conceito da análise fofa a identificação dos fatores do ambiente interno que influenciam o funcionamento da sua empresa, fornecendo informações bastante úteis no seu processo de planejamento. Esses fatores são os que, em sua maioria, estão sob controle da empresa e podem ser modificados, diferentemente do ambiente externo, onde a gente analisa as oportunidades e ameaças que englobam o mercado, os concorrentes, os fornecedores e até o macroambiente político, econômico, social e até cultural. O resultado dessa análise, então, é uma matriz 2x2 chamada de matriz SWOT, ou matriz fofa, que divide os 4 pontos de análise entre fatores internos e externos, positivos e negativos. Como eu falei, a gente vai dividir a análise fofa em 2 partes. A parte relacionada ao ambiente interno, que é onde a gente vai identificar os pontos fortes e as fraquezas da nossa empresa ou de um cenário. E vamos analisar também a parte relacionada ao ambiente externo, onde estão as ameaças e as oportunidades. O ambiente interno da empresa é formado pelos seus recursos, os recursos humanos, financeiros, físicos, entre outros. Sobre esses recursos, você pode exercer um maior controle, porque eles são resultado de ações e estratégias definidas pela gestão da empresa, no caso, por você. Nele, é possível identificar os pontos fortes relacionados aos seus recursos e capacidades que juntos eles se tornam uma vantagem competitiva para a sua empresa em relação aos concorrentes. No quadrante, então, das forças, você deve listar quais são as vantagens que a sua empresa tem em relação aos concorrentes, quais são os seus diferenciais competitivos e quais as habilidades mais fortes do seu negócio. Quais os elementos internos que beneficiam o seu empreendimento e que estão sob seu controle, que você consegue, por exemplo, decidir se você vai manter ou não. Então, você pode pensar, por exemplo, quais são os seus melhores produtos ou serviços, qual é a sua maior vantagem competitiva, o quão feliz os seus clientes estão e por aí vai. Já os pontos fracos são as deficiências que a sua empresa apresenta em comparação aos seus concorrentes. São os pontos que podem te desfavorecer no mercado, e que podem e devem ser levados em consideração e trabalhados. E essa etapa das fraquezas exige muita sinceridade da sua parte, empreendedor. Afinal, é preciso identificar esses, defeitos do seu negócio para que a análise fofa faça sentido. Então, as fraquezas encontradas precisam ser examinadas e observadas de forma individual. Dessa forma, você vai poder resolver os problemas que elas estão gerando. E caso não seja possível solucionar esses problemas no curto prazo, você deve tentar, então, reduzir os efeitos ou contorná-los,
para que eles estejam mais próximos de ser uma força do que uma fraqueza. Pense então em situações como, por exemplo, por que o meu concorrente foi escolhido ao invés de mim? Por que os meus colaboradores ou parceiros são ou não ideais para o trabalho que eles estão fazendo? Por que os meus clientes não estão engajando? Então, a gente precisa lembrar, nas forças e nas fraquezas, que elas se encontram da porta da empresa para dentro. Esses fatores você pode administrar e controlar de forma estratégica internamente com a sua liderança e até mesmo com a sua equipe. Uma boa dica é você analisar o desempenho e a importância de cada setor, né, de cada departamento da sua empresa. Então, por exemplo, o marketing, o financeiro, a produção, a gestão e assim vai. Dessa forma, vai ser mais fácil você identificar quais as forças e as fraquezas do seu negócio. Vamos passar então para o outro lado, da porta para fora. O ambiente externo é composto por fatores que existem fora dos limites da organização e que de alguma forma exercem influência sobre ela. Sobre esse ambiente não existe controle, mas presta atenção, hein? Porque ele deve ser monitorado sempre. Ele é a base para o seu planejamento estratégico. Então, resumindo, tudo aquilo que está fora do controle da empresa pode ser considerado ambiente externo. É nessa esfera que normalmente a gente pode identificar as oportunidades e as ameaças para as quais a sua empresa deve se preparar. As oportunidades, então, são forças externas que impactam positivamente a sua empresa. Você não pode controlar elas, mas você pode usufruir, desde que elas sejam reais e que elas possuem embasamento em pesquisas e estudos, hein? Além disso, elas podem surgir a qualquer momento, então você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades. A gente pode considerar exemplos de oportunidades todas aquelas condições ambientais em que a empresa vai se beneficiar. E esse benefício pode ser relacionado ao lucro ou pode ser relacionado a fatores que permitam que você atenda às necessidades e desejos dos clientes de forma vantajosa sobre a concorrência. Já as ameaças são o contrário das oportunidades. Elas são forças externas que influenciam negativamente o seu negócio. Então, pensa no que você tem medo que aconteça no mundo e que pode prejudicar o seu negócio. Se isso acontecer realmente, já sabe o que fazer? É necessário pensar em possíveis eventos que prejudicariam os seus lucros ou o seu negócio como um todo e que podem acontecer por conta de uma tendência ou de uma situação desafiadora aí fora das portas da sua empresa. Tanto nas oportunidades quanto nas ameaças entram questões relacionadas à política, a crises econômicas, a desastres ambientais, como por exemplo aumento da taxa de juro, concorrência, mudanças na legislação, coisas desse tipo. Por isso é essencial que você esteja atento a tudo que envolve o mercado no qual a sua empresa está inserida, para que você possa lidar com as oportunidades e com as ameaças de forma eficaz, não importa o que aconteça. Para facilitar a análise fofa, então, a gente pode dividir o ambiente externo em dois conjuntos de fatores: forças macroambientais e agentes macroambientais. As forças macroambientais são situações da sociedade em geral, né? Como, por exemplo, fatores demográficos, fatores econômicos, fatores tecnológicos, regulatórios, políticos e até culturais. Aí a gente pode citar como exemplo a queda da taxa de juros, alta do dólar, mudança de hábitos de consumo da população, problemas climáticos que vão impactar em fornecimento de matéria-prima, aumentos de impostos e por aí vai. Já os agentes macroambientais são os seus concorrentes, os seus clientes, os distribuidores, os fornecedores, ou seja, são outras empresas. E aí vão estar oportunidades e ameaças, como por exemplo, fechamento ou abertura de um concorrente, abertura de uma universidade na cidade onde você tem a sua empresa, ou abertura de um shopping center na cidade vizinha, coisas desse tipo. E agora que a gente já sabe o que é e como funciona a análise fofa, então o que fazer depois? O segredo de uma análise fofa bem feita é saber aproveitar as forças para alavancar as oportunidades e se defender das ameaças. Então, com a sua matriz fofa em mãos, você deve analisar ponto a ponto das suas forças, das suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças encontradas e partir para a ação.
Fazendo uma análise fofa, você vai perceber que essa ferramenta vai te proporcionar insights muito bons para solucionar os problemas da sua empresa. Vai também te mostrar oportunidades para novos produtos ou até melhorias nos produtos já existentes. Ela também vai te proporcionar embasamento para tomadas de decisões estratégicas da sua empresa e vai te ajudar também a priorizar as ações a serem tomadas. A análise fofa, gente, é ferramenta de gestor profissional e de empreendedor de sucesso. Então, adota a utilização da análise fofa na sua empresa e você vai ver que você vai começar a enxergar as coisas com outros olhos. Me conta aqui nos comentários se você já fez ou como você fez a sua análise fofa e quais foram os resultados que você encontrou. E se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim aqui embaixo. O seu like é muito importante pro YouTube saber que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é legal e entregar ele para mais gente que precisa dessa informação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima semana. Um beijo, tchau!